Derek Rodrigues tem 21 anos e acaba de realizar um grande sonho, conseguir o primeiro emprego com a carteira de trabalho assinada. O jovem estudante não sabe, mas a conquista de hoje vai fazer toda a diferença daqui a algumas décadas. Para evitar que a Previdência quebre, o governo propõe alterar a Constituição com urgência. A base aliada concorda com o governo, mas a oposição afirma que os direitos trabalhistas serão violados. O conflito entre essas duas opiniões mexe com a vida de milhões de brasileiros e bilhões de reais. De acordo com a PEC da Previdência, para o trabalhador receber a aposentadoria integral, é necessário ter pelo menos 49 anos de contribuição. Isso significa que Derek só vai ter o direito de aposentadoria quando completar 70 anos. Mas isso só vai ser possível se ele não ficar desempregado em nenhum momento. O jovem critica a decisão do governo. Esse negócio de trabalhar a vida inteira é muito, digamos, seja injusto, porque você passa a sua vida inteira nisso de eu vou trabalhar para economizar um dinheiro e quando tiver certa idade, que eu quero aposentar, 50 anos, 45, poder desfrutar um pouco disso. Derek representa milhões de jovens que ficaram assustados com a proposta. Caso a PEC seja aprovada, conseguir um emprego formal vai ser uma corrida contra o tempo. O deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL paraense, afirma que todos os jovens, sejam eles homens ou mulheres, vão perder direitos. Na opinião dele, esse fato configura um cenário sem precedentes contra a democracia. Olha, quando a gente estabelece que precisa 49 anos de contribuição para garantir um salário integral na aposentadoria, você está dizendo a um jovem de 16 anos que ele tem que conseguir um emprego nessa idade e trabalhar até 65 sem nunca falhar. Ele não pode ser demitido. Se ele ficar 1, 2 meses, 1 ano desempregado, sem contribuir, ele não terá como se aposentar aos 65. Né? Ao mesmo tempo, como na verdade isso inviabiliza a aposentadoria, o que vai ocorrer é que só os bancos terão lucro, porque a juventude se sentirá sem nenhum estímulo. Mas não é toda a população brasileira que vai sofrer o impacto imediato da reforma da Previdência. As novas regras não incluem os idosos de hoje. Caso a proposta seja aprovada no mês que vem, por exemplo, um trabalhador que já pode se aposentar nesse mês vai conseguir o direito. É o caso dessa copeira, que está no último mês de trabalho. Muito feliz, senti muito orgulho dentro de mim saber que eu estou aposentada hoje com 60 anos. E com 65 é muita canseira, Mas o que é a Previdência Social? A resposta para essa pergunta é o motivo da discussão. De um lado, você vê deputados que acreditam que a reforma é uma válvula de escape para driblar os efeitos da crise econômica. Do outro, há parlamentares que acreditam que a Previdência deve abrir mais espaço para a aposentadoria. Segundo a Secretaria de Previdência, o governo deve deixar de gastar cerca de 700 bilhões de reais entre 2018 e 2027, caso a reforma seja aprovada da maneira como foi proposta. O deputado Lelo Coimbra, do PMDB do Espírito Santo, líder da base aliada ao governo, afirma que a grande culpa da crise econômica e da polêmica da proposta é dos partidos de esquerda, que teriam alienado a população. A oposição faz a guerra política contra o governo. Isso é compreensível, isso é natural. E segundo, ela busca uma narrativa a partir do pressuposto de que não há déficit. E é uma narrativa, nós já demonstramos isso na última audiência que fizemos entre o Ministério do Planejamento e a Anfip, mostramos que os dados que estão sendo apresentados pela Anfip são equivocados e muitos deles não correspondem à verdade e se correspondessem em parte, mesmo assim haveria um déficit, há um falseamento de informações. A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, critica a posição da base aliada. Para ela, as mulheres são as mais afetadas com a aprovação da proposta. O nosso problema está na economia, não está nas regras previdenciárias e no pacto que foi constituído em 88. Em segundo lugar, é uma reforma cruel, desumana, como eu nunca vi chegar no Congresso Nacional, que vai impedir que os trabalhadores de baixa renda, e particularmente as mulheres, que são as mais prejudicadas, possam alcançar o benefício pelo nível de exigências que eles colocam na Constituição. A população reclama. Desde que a proposta começou a ser discutida, uma onda de protestos tomou conta de todo o país. Até os professores entraram nessa história. Essa reforma só cobra do povo.
não cobra das empresas, das multinacionais que estão devendo para a Previdência, não cobra de quem realmente teria que cobrar. O trabalhador rural, por exemplo, vai ficar na lida até os 77 anos de idade? Quem em sã consciência daria conta desse trabalho? O texto iguala as regras de aposentadoria dos docentes aos demais profissionais. Segundo as regras atuais, eles podem se aposentar antes. Este cientista político explica os efeitos da mudança. A reforma da Previdência, na forma como proposta pelo governo, não é necessária. Por quê? Porque os termos em que ela foi apresentada, ela se mostra extremamente dura, muito além do necessário. Ainda considerando que os dados são corretos apresentados pelo governo, nós entendemos que com o pagamento das dívidas das empresas, nós teríamos uma outra natureza e um outro perfil de reforma. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, esteve em audiência pública aqui na Câmara dos Deputados para explicar os motivos da reforma. Ele ressaltou que os gastos com a pasta são desproporcionais à população acima de 65 anos. Caso nada seja feito, segundo o ministro, as contas públicas entrarão em colapso. Já esta estudante contesta. Basicamente, o que o Temer quer fazer é com que a população brasileira trabalhe até a exaustão, até a morte, para que depois ele e os parceiros dele possam repartir de todo o dinheiro. Enquanto o futuro da população jovem não é definido, as opiniões continuam em conflito. Estudantes como Derek e Paula, assim como a professora Firizete, prometem reivindicar os direitos, pois para eles o bem comum deve ser respeitado e é o que a democracia brasileira estabelece.